Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games. Vamos falar hoje sobre essa aquisição da Netflix com relação ao Warner Bros, mas não na parte de filmes. Vamos falar sobre a divisão Warner Bros Games. Essa divisão é importante, ela tem games como Hogwarts Legacy, que é o game do Harry Potter. Ela tem os games de luta Injustice e também Mortal Kombat, e ela tem a trilogia do Batman, ela tem todos os games da TT Games, que é um estúdio também da Warner Bros. Então tudo que é de Lego, inclusive Lego Batman, qualquer Lego que você conheça aí de games, e são muitos lançados até hoje, então isso tudo é da divisão Warner Bros. Games. E alguns games também que apareceram e não fizeram sucesso, como Suicide Squad e outros games também que não fizeram sucesso, apareceram, mas floparam. Então, assim, deixou o estúdio um pouco em dúvida, mas Hogwarts Legacy vendeu tanto que foi o jogo mais vendido do ano, ganhou todos os prêmios. Isso tem o quê? Uns 3 anos atrás. E ainda vende bem. Eu acompanho as listas de games, ele ficou tipo GTA, ele está sempre nas listas dos mais vendidos. Então, assim, não são jogos esquecíveis de um modo geral, não. Tem jogos muito bons. Porém, a Netflix, um executivo da Netflix que participou das negociações, disse que não entrou conversa sobre valores com relação à divisão Warner Bros. Games. Que o que interessava para eles era toda a parte de filmes e séries da empresa, e que a parte de games entrou meio que de graça. Então é um pouco assustador, né? Porque ela foi vendida, né, para a Netflix, apesar de ter a Paramount aí ainda tentando renegociar, é uma bagunça. Mas enfim, o valor foi de 82 bilhões de dólares. Então, entre aspas, se não incluiu a divisão de games, incluiu, ela foi junto, tá? Mas assim, não teve valor acrescentado porque tinha divisão de games. Então, meio que se ela quisesse vender para outra pessoa, seria um pouco complicado, porque a divisão de games da Warner acaba sendo baseado em personagens da DC e dos filmes da própria Warner. Então eu acho difícil desvincular. Mas a gente fica preocupado no sentido de que a Netflix talvez não faça nada com esse material. Pelo que eu entendi, ela pode deixar de lado, abandonar, porque vender ela não vai passar para outra empresa, como eu disse, porque os personagens são dela mesmo. Então é muito provável que ela deixe para lá e talvez mande a divisão, termine com a divisão de games. Vamos ver o que vai dar. Tomara que não, tomara que ela anime a seguir, mas a chance eu acho que não é muito boa, não. Vamos ficar de olho nisso daí. Talvez quanto valesse essa divisão, né? Quanto valeria essa divisão de games da Warner? Eu estava pensando entre 10 e 15 bilhões, talvez por aí, me baseando em outras empresas, vamos colocar uns 10 bilhões. Não é qualquer dinheiro, né? Não é para não entrar aí na negociação, mas não entrou por quê? Porque a Netflix não se interessava, né? Se ela tivesse algum interesse, já fosse falando, olha, mas eu quero a divisão de games junto, aí com certeza a Warner meio que acrescentaria alguma coisa aí, mas não foi falado nada e ficou por isso mesmo. Vamos ver onde vai dar. Essas fusões nem sempre são bem-vindas, a gente sente que é só o dinheiro que conta, na verdade, e elas vão piorando as coisas. Eu acompanhei muitas fusões já, e assim, de um modo geral, sempre piora um pouco, tá? Na melhor das hipóteses.
Então, mas vai fazer o quê, né? Porque o mundo gira em torno disso. São fusões, são compras, são vendas e não tem jeito, porque o dinheiro está sempre na frente e é assim que funciona o nosso sistema. É isso. Se gostam dos vídeos, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo assunto. Valeu!